Olá, sejam bem-vindos a Doug News Expansão da Consciência. Meu nome é Douglas Allegrini, eu sou advogado criminalista, professor de língua portuguesa, um apaixonado pelo estudo do comportamento. Antes de começar o tema de hoje, eu quero relembrar da videoaula passada, em que eu falo do comportamento alfa e a linguagem corporal, em que quando eu acabo o vídeo, nos créditos finais, eu faço um agradecimento a uma profissional que é minha amiga e que vem nos ajudar. Agradecemos imensamente a colaboração da doutora Daniela Palmari, psicóloga, pós-graduanda em neurociência e empresária da Atma, que tem contribuído e muito para que nós possamos ministrar as videoaulas que aqui nós fazemos. Então, dito isso, nós queremos agora tratar do tema que foi sugerido por um dos nossos espectadores, que é um grande desafio para mim. Eu, a princípio, fiquei até assim um pouco assustado com o tema, porque me parece muito profundo e como advogado eu tenho certas limitações, né? A área da medicina é muito específica, mas eu fui buscar estudar para saber se as emoções têm a ver ou não com a causa do câncer, porque eu afirmei isso num dado momento, lendo uma matéria ou duas, que as emoções seriam sim, a raiva, rancor, ódio, tudo isso poderiam ser a causa do câncer. Mas como houve essa indagação, eu faço questão então aqui de explicar alguma coisa. Primeiro que o câncer é uma multiplicação de células anormais que ocorre e que elas podem migrar, é uma neoplasia que é o câncer, mas essas células elas podem, através de vasos, elas acabam indo para outros órgãos, afetando células que são saudáveis, que também estão se multiplicando. E ali há uma guerra no nosso sistema imunológico contra essas células anômalas. Mas se elas por acaso não forem eficientes, o nosso sistema imunológico não for suficientemente, digamos, potente para poder lutar contra essas células malignas, nós temos então que entrar com medicação. Quimioterapia, radioterapia, imunoterapia e até a cirurgia. Queremos dizer que antigamente o câncer era uma sentença de morte, embora ainda haja um estigma, mas a ciência ela evoluiu muito e dependendo da fase em que você se encontra, você pode sim extirpar o câncer da sua vida. Claro que vai ser um monitoramento constante a fim de verificar se ele de fato não voltou, não vai mais causar nenhum problema mesmo. Os efeitos colaterais desses tratamentos realmente não são nada benéficos, embora hoje haja meios mais tranquilos de fazer com que a pessoa não se sinta mal, tão mal como antes, quando realmente até a sangria era usada para qualquer tipo de patologia para melhorar. Então a ciência evoluiu e com isso a anestesiologia também evoluiu. Então o indivíduo quando tem que passar por uma cirurgia, por exemplo, ele toma uma anestesia, faz a cirurgia, quando ele acorda ele já está ou na CTI esperando ou está no quarto, mas ele não sente mais nada, ele está ali, pode até ser que tenha sido positivo ou negativo o resultado da cirurgia, mas o fato é que a cirurgia em si não vai causar dor nenhuma a ele, tá? Ele vai se sentir bem fisicamente, está tudo bem, e é claro que o tratamento prossegue para sempre, até que não haja nenhum problema mais, nenhum tipo de questionamento a respeito da proliferação dessas células malignas, porque elas foram, de fato, retiradas do nosso organismo. Tá? Então essa é uma parte importante. O câncer o que é? A multiplicação de células anômalas, anormais. Começam a tomar conta de um lugar, se aglomeram e criam um tumor. E dependendo da situação, pode entrar nos vasos sanguíneos e ir para outros órgãos. E se forem, aí sim nós temos a chamada, dentro da neoplasia, a metástase. E quando ocorre a metástase, aí de fato, tentar lutar contra o câncer vai ter várias fases, a fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, e dependendo da fase em que nós nos encontramos, a possibilidade do tratamento ter efeito será maior ou menor, de acordo não só com isso, mas também com o nosso próprio sistema imunológico, a nossa vida, a nossa biografia, o que nós fazemos, né? Nós deveríamos tomar cuidados preventivos, como em todas as outras doenças, esses cuidados são quase que universais. Alimentar-se de frutos, alimentar-se de carboidratos que sejam integrais,
Buscar sempre fontes alternativas, comer bastante vegetais, evitar carne, evitar álcool, tabagismo, evitar ambientes que são realmente nocivos à nossa saúde normalmente, mesmo que não houvesse esse espectro chamado câncer. Tá? Então, o modo de vida da pessoa faz diferença sim no tratamento. É claro que uma pessoa psicologicamente preparada para o pior, ela vai agir melhor do que aquela que está sob desespero, a ansiedade. Tanto que há pessoas que antes mesmo de chegarem à quimioterapia ou à radioterapia, essas pessoas começam a vomitar, começam a se sentir mal, tem efeitos, sintomas antes mesmo da medicação ser aplicada. Então o câncer ele é isso. Nós temos que entender que os mesmos canais que levam a heroína, a cocaína, a nicotina e outras drogas são aqueles mesmos canais com as glândulas pituitárias, o hipotálamo, que levam também a esse tipo de coisa, as doenças. Os estados emocionais eles podem ser viciantes de acordo com esses canais, porque eles estão sempre estimulados e você muitas vezes procura uma pessoa, ela está mal e daqui a 5 anos você a encontra e ela continua reclamando da vida, ou seja, ela está viciada na tristeza. Eu não preciso nem dizer a vocês que não obstante não seja exatamente a causa do câncer, que pode ser de vários fatores, qualquer um de nós pode ter, independentemente deles, mas aqueles que já têm propensão, porque na família tem genética, né? A genética mostra que essa pessoa tem uma probabilidade, uma propensão maior a ter um câncer, tem todo um histórico a ser feito, um modo de vida e tudo mais, então a pessoa pode vir a ter esses problemas. Durante o tratamento a pessoa vai ter vômito, vai ter queda de cabelo, ela vai ter cansaço, porque é uma doença degenerativa. Então a pessoa vai sentindo, decrepitude física, começa a se sentir mal e tudo mais, e aí são ministradas essas terapias a fim de tentar resolver o problema da melhor forma possível, dependendo da fase em que essa patologia se encontra. Disso nasce uma coisa chamada psico-oncologia, que é uma ciência, que é uma interface entre a psicologia e a medicina, que se preocupa com os aspectos emocionais de alguém que tem um diagnóstico de câncer, seja na fase em que estiver. Claro que se for no começo e a pessoa tiver alguns sintomas e o médico conseguir identificar quais são, né, qual é o problema, onde está, se existe de fato algum tipo de tumor, alguma coisa, ele pode ser extirpado mais rapidamente, ou através da quimioterapia, da radioterapia. Cada um desses tratamentos vai depender do quadro clínico do indivíduo, vai depender de uma série de fatores médicos para que possa se administrar esse tratamento ou aquele, ou concomitantemente, dependendo da situação. Mas existe sim a solução. Hoje o câncer não é uma sentença de morte, desde que você haja de acordo com os padrões médicos necessários para que você mude a sua vida. Agora é claro, aqui ninguém vai querer convencer outra pessoa de que as emoções não têm nada a ver com o câncer, porque se não fosse assim não haveria a psico-oncologia, que vai tratar justamente de tentar fazer com que o indivíduo tenha equilíbrio emocional, a família também tenha, e que ele saiba, reconheça que existe um problema de natureza grave, mas que pode ser remediado desde que ele tenha a devida precaução. As precauções para que não se tenha câncer, elas são quase que as mesmas para quaisquer doenças que vocês possam pensar. Então é o sedentarismo, né? É o tabagismo, é a falta de vontade de fazer as coisas, é você ter fatores genéticos, na família já houve vários casos e tudo. Então tem todo um sistema. Quando nós pensamos negativamente, nosso organismo ele responde assim também. Nosso cérebro não distingue aquilo que é concreto daquilo que é ilusório. Ele mexe com a mesma parte do corpo. Então se nós começamos a alimentar pensamentos negativos, começamos a ter depressão, a tristeza não leva ao câncer. Mas é claro que um estado emocional negativo vai contribuir muito mais para que haja um retardamento no tratamento do câncer. Se uma pessoa tiver confiança em si, confiança naquilo que eu chamo de inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e outros chamam de Deus, isso sem dúvida nenhuma fará com que haja esperança,
que haja uma força interior tão grande, movida pelo mundo espiritual, na minha concepção aqui, de que essa pessoa consiga vencer o câncer. Desde que ela tenha atitudes positivas, desde que ela não se vitimize, não obstante o quadro seja realmente preocupante. Haverá alopecia, perda de cabelo, vômito, haverá mal-estar, haverá realmente problemas de ordem cognitiva, social, psíquica. Então a psico-oncologia vai tratar exatamente disso. Vai ser a interface da psicologia com a medicina, a fim de que essa pessoa consiga lidar com essa patologia de forma a aceitá-la, sabendo que não adianta querer disfarçar, não adianta querer negar, não adianta querer esconder, porque isso acontecerá naturalmente. Mesmo que você não queira, lógico que você não quer. Mas mentir para si mesmo é a pior mentira, como já diria Legião Urbana.